O Evangelho de Jesus, ele é alegria para todo aquele que está em trevas espirituais. A palavra do Senhor nos fala que houve grande alegria em uma cidade quando o Evangelho de Cristo chegou a esta cidade. Em Atos capítulo 8, versículos 4, fala a respeito de Filipe, o evangelista na cidade de Samaria. A palavra do Senhor nos fala assim no versículos 4: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele falava. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Olha isso, a palavra do Senhor nos fala no livro de Atos, no capítulo 8, que após a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, houve-se uma grande perseguição. Se desencadeou uma grande perseguição, uma perseguição terrível contra a igreja de Deus. E a palavra do Senhor nos fala que quando eles foram dispersos, indo Filipe para uma cidade chamada Samaria, ele lhes anunciava a Cristo. Esta perseguição como uma maneira de anunciar a Cristo para as outras partes, como o Senhor fala lá no livro de Atos, capítulo 1, versículos 8, que era para eles não só ser ali testemunho em Jerusalém, mas tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. E eles estavam acomodados ali em Jerusalém. Eles estavam pregando somente em Jerusalém, somente evangelizando Jerusalém. E o Senhor teve que permitir, desencadear essa grande perseguição para que a igreja fosse dispersa, para que o evangelho do Senhor chegasse a outras partes também, E aqui a palavra do Senhor fala que indo Filipe a Samaria, ele lhes anunciava o Cristo, ele pregava Jesus, ele anunciava Jesus, ele ministrava a palavra de Deus com tanta graça, com tanta ousadia, com tanto poder, que os sinais estavam seguindo a pregação. Como Jesus disse aos seus discípulos, ali em Marcos 16, versículos 17, que os sinais seguiriam aos que crescem no nome do Senhor. Eles expulsariam demônios, falariam novas línguas, imporiam as mãos sobre os enfermos e os curariam. Então os sinais ali estavam sendo notório através do evangelismo de Filipe. Ele estava cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, cheio de poder, e ele ministrava na unção divina. E os sinais estavam sendo notórios diante daquela cidade. As pessoas estavam ali todas atônitas, todas ali maravilhadas com o que estava acontecendo através da vida de Filipe, como o Senhor estava realizando obras grandiosas no meio daquele povo. E a palavra do Senhor fala que quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele fazia, olha aí, os sinais seguirão os que crê. Filipe não só estava pregando, não só estava falando do reino de Deus, de Jesus, da mensagem, como sinais estava acompanhando o ministério de Filipe. Os sinais, eles são muito importantes, não é verdade? Porque Jesus mesmo chega a dizer numa certa passagem em João, ele fala assim, se esse povo não ver sinais, como crerão? Então os sinais testificam do poder de Deus, A cura, a libertação, o milagre, testificam da grandeza de Deus. E o evangelho de Jesus, ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus para salvar, para libertar, para resgatar o perdido. E aqui na palavra do Senhor está dizendo que os sinais acompanhavam a Filipe e as multidões estavam unânimes prestando atenção a ele. Todos, unânimes, estavam prestando atenção à mensagem do evangelho. E aqui no versículo 7 diz que os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos. Os demônios estavam saindo das pessoas desesperados, gritando, dando grito de derrota. E saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Olha isso, irmãos, como o evangelho do Senhor é poderoso. O evangelho de Cristo, ele é poder de Deus, E aqui os sinais eram tão grandes que as pessoas estavam sendo libertas de demônios, estavam sendo curadas das suas paralisias, Estavam sendo libertas de toda enfermidade, de toda maldição, de todos os demônios, porque o evangelho de Jesus liberta, O evangelho de Jesus é transformador. E aí no versículos 8 diz, assim houve grande alegria naquela cidade. Olha isso, a cidade foi tomada por uma grande alegria, porque o evangelho do Senhor é isso, Ele traz alegria
ao aflito, ao oprimido, a todos aqueles que verdadeiramente têm um encontro com Jesus. Esta pessoa vai ser, louvado seja Deus, ela vai receber alegria, né? Alegria da salvação, alegria do Espírito Santo, porque o Evangelho de Cristo é libertador, o Evangelho de Cristo, ele alegra o coração do aflito, e houve grande alegria na cidade. Então nós vemos que o Evangelho de Jesus, irmãos, ele é poderoso, né? Tem poder, a palavra de Jesus tem poder. Como disse Paulo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então todo aquele que crê e recebe este amor de Cristo, este amor tão maravilhoso do Senhor, ele recebe esta alegria grandiosa, esta alegria tão maravilhosa, né, que o mundo não pode dar. É uma alegria que somente Deus pode dar. Não é aquela alegria passageira, mas é uma alegria eterna. É uma alegria contínua, né, que está sempre ali conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Nós temos a alegria da salvação, a paz de Deus que excede todo entendimento. Então aquela cidade foi tomada de alegria. Houve grande alegria naquela cidade. O Evangelho de Jesus, ele é transformador, e há muitas vidas que estão entregues, né, às amarras do inferno, pessoas que estão cativas, oprimidas, pessoas que estão em desespero total, precisando de receber a palavra, necessitando de ouvir o amor de Jesus, e que nós possamos, como igreja de Jesus, né, como servos de Deus, que ele remiu, salvou e nos deu a mensagem da reconciliação, que em nome de Jesus nós possamos erguer a bandeira do Evangelho nesses últimos dias e anunciar a grandeza de Deus, né? Anunciar a grandeza do nosso Deus, que ele tem poder para salvar, que ele tem poder para libertar, que não há demônios, não há cadeias espirituais, não há enfermidades malignas que param diante do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é libertador, ele é salvador, ele é o grande rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. E ele disse para a sua igreja: eu vos dou poder e autoridade sobre serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. Portanto, ide por todo o mundo e pregai e anunciai o reino dos céus. Que nós possamos nos dispor para esta obra tão maravilhosa, que é a obra da evangelização. Amém? Deus te abençoe, Deus nos desperte para esta grande obra.